FM. Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 41 50. Clínica da Cidade, sempre às terças-feiras. Hoje nós vamos falar sobre os avanços tecnológicos na cirurgia plástica, que tem se concentrado em aumento da segurança, precisão, personalização dos resultados e em acelerar a recuperação dos pacientes. Para falar sobre este assunto, como de costume, recebemos aqui no nosso estúdio o cirurgião-geral Dr. Victor Campos e também o cirurgião plástico Marco Aurélio Freire. Victor Santos, eu tirei Campos de onde? Não, é Campos. É Campos mesmo. Victor Campos. Victor Santos é o cantor, né? Meu Deus do céu. E o cirurgião plástico, Dr. Marco Aurélio Cabral, que eu estava falando Marco Aurélio Freire, que é nosso colunista. Desculpem, gente, ela está um pouco desconcentrada nesta terça-feira. Mas vamos lá. Primeiro, bom dia para vocês, sejam bem-vindos, Dr. Marco Aurélio. Bom dia, Renata, Cabral. Bom dia, ouvintes FM. O que a gente precisa ter em mente quando a gente resolve fazer uma cirurgia plástica? Costumo dizer, Renata, que é o seguinte, cirurgia plástica muito não tem doença, muito a insatisfação corporal. Então é diferente do que Dr. Vitor opera, que tem um CID, tem uma doença. A gente na cirurgia plástica, a gente é meio psicólogo, a gente é meio psiquiatra, a gente é meio cirurgião, tem que ter essa percepção. Hoje eu acredito que aquela paciente, quando chega pra gente, ela está numa ansiedade muito grande. E essa ansiedade a gente precisa desmistificar. Como tudo na medicina, houve uma evolução em relação à parte tecnológica. E isso hoje, eu acredito que as tecnologias que hoje estão implantadas também na área médica da cirurgia plástica, elas vieram para minimizar os danos. Era muito comum, ainda chego a atender pacientes que falam: doutor, minha mãe fez essa cirurgia 20 anos atrás, ela ficou preta de cima a baixo. Tipo aqueles hematomas, aquela impregnação do sangue na pele. Parece que a pessoa foi atropelada. Bem assim. E hoje, praticamente, elas saem da cirurgia com 2, 3 dias e falam: doutor, parece que eu não fiz nada. Isso é bem a parte que a gente hoje investe para minimizar o dano do tecido, para minimizar o dano daquele corpo, naquela agressividade que toda cirurgia ela é uma agressividade. Sendo que a gente minimizando isso, a gente tem aquela resposta do paciente de forma mais precoce. É o que hoje tem muita gente procurado. Então a gente vinha aqui hoje à rádio desmistificar um pouquinho o que é certo, o que é errado, o que é plausível, o que não é. Eu acho que é bem interessante. Ô, doutor, o que hoje as pessoas mais buscam? Qual é o centro da preocupação estética hoje quando se pensa em cirurgia plástica? Vitor, esse perfil vem mudando muito ao longo dos anos. Antigamente era muito difícil ver um homem, por exemplo, no consultório querendo melhorar um pouquinho a sua autoimagem, seja ela no aspecto do abdômen, seja ela no aspecto corporal. E hoje o que a gente vem visto também é as pessoas procurando uma melhoria do ponto de vista até facial. Então, nós todos vamos envelhecer. O que a gente hoje procura é um envelhecimento de uma apresentação social mais plausível. Então, do ponto de vista prático, nós todos vamos chegar à melhor idade. A gente chegar à melhor idade, a gente vendo uma pessoa com aspecto de jovem, isso é muito interessante. A gente tem visto alguns países da Europa que não há vaidade. E eu acredito que hoje os Estados Unidos e o Brasil, a gente tem um público vaidoso. Nós somos o país que mais realiza cirurgia plástica do mundo. E, por exemplo, eu visitei algumas vezes a Alemanha. Lá a gente vê os idosos, realmente idosos na rua. A gente vê pessoas completamente de cabelo branco, vê aquela pele completamente envelhecida. Lá eles não têm essa preocupação. Na cabeça desse pessoal, eles estão muito mais preocupados em fazer a jovialidade da mente do que propriamente do seu aspecto visual. Aqui no Brasil, a gente tem visto cada vez mais as pessoas de forma precoce, de 35, 40 anos, procurando hoje um auxílio para melhorar seu aspecto social. Então,
O perfil que mais ou menos a gente tem hoje no município de Caruaru são mulheres jovens que já foram mãe, que têm um excesso na região abdominal, que deseja por algum motivo ou outro melhorar o aspecto do abdômen. Logo em seguida temos o segundo perfil, que é a procura daquela mama que deu de amamentar, ou aquela mama que é bem pequena, que aquela menina está entrando na vida adulta e ela tem um desejo de colocar uma prótese. O segundo perfil é aquela que deu de amamentar, a mama riou e ela chega no consultório com desejo de suspensão mamária. Então a gente tem esse aspecto. Primeiro, abdômen como primeiro lugar, e segundo, as cirurgias mamárias como um todo. A gente vê também, né, que às vezes você quer entrar na sala de cirurgia e quer fazer tudo de uma vez, né? Tem a cirurgia abdominoplastia, né, que é essa do abdômen, tem a lipoaspiração, tem a cirurgia da mama. Tem como fazer realmente tudo num único dia, ou isso varia de médico para médico? No seu consultório, o que é que o senhor diz? Bora lá, Renata, a gente precisa paciente também desmistificar, que eu acho que isso é muito importante. Hoje, o que é que a gente preza? Segurança. Não dá para a gente discutir cirurgia plástica. Eu falei, minha primeira fala foi que cirurgia plástica não há doença. A doença é muito mais o incômodo que você se vê no espelho. Você já começou a ter uma vida do aspecto social que está lhe incomodando. É o seu relacionamento em casa. É aquela forma de você já não estar mais querendo namorar de luz acesa. É tudo que eu escuto no consultório. Do ponto de vista prático, é aquela pessoa que chega nos procurando, dizendo assim: doutor, eu quero fazer minha mama, eu quero fazer meu abdômen, eu quero fazer a lipoaspiração, eu quero enxertar hoje no glúteo, eu quero colocar uma prótese. Com as técnicas atuais, eu estou falando de 8, 9 horas de cirurgia. Isso hoje, na minha concepção, é proibitivo a gente ultrapassar 6 horas de cirurgias. Os trabalhos hoje, eles vieram para a gente como um bom profissional, ético, decente, e a gente estudá-los e a gente reproduzir ele na prática clínica diária. Então, do ponto de vista prático, os maiores trabalhos do mundo relatam que acima de 6 horas a gente tem índice de complicações. Tem trabalhos que relatam 15%, tem trabalhos que relatam 20%, e tem alguns trabalhos que relatam até 80% eles de complicações. Complicações, vírgula, inclusive, chances maiores de óbitos. Então, hoje isso é tudo que nenhum profissional deseja, nenhum profissional sai de casa hoje para realizar um sonho e acaba tendo um desastre. Pasmem para o que eu vou dizer, mas isso tem acontecido praticamente que diário a nível nacional. Então, para a gente minimizar essa situação, a gente precisa ter pés no chão, ver a condição clínica daquele paciente. O que é isso? A gente tem que ver a idade, tem que ver se aquele status do corpo, ou seja, aquela quantidade de gordura que aquele paciente tem, deixa aquela pessoa inflamada. Um aspecto muito bom para a gente discutir é que hoje o sobrepeso e a obesidade, ele inflama o paciente. Quando a gente diz isso, na cabeça do paciente, ele vai dizer: doutor, me passe um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório não tem nada a ver com essa inflamação que a gente está falando. A inflamação por si só, ela torna a cirurgia um risco. Aumentados de trombose, de embolia, isso todo mundo já ouviu falar. E isso todo mundo sabe que é o que ninguém deseja. Por quê? Porque pode vitimar aquele ser humano. Então, do ponto de vista prático, como é que a gente minimiza isso? Pé no chão, conversa com a paciente, o cirurgião experiente, ele tem a noção de quanto tempo dura aquela cirurgia e na cabeça dele ele não pode ultrapassar 6 horas. Se antes de 6 horas eu conseguir fazer aquele abdômen, aquela mama, colocando uma prótese, subindo um pouquinho a mama, que não seja nada trabalhoso, sim, a gente consegue realizar isso com a equipe hoje aumentada. A gente sempre opera com outro cirurgião, para que a gente minimize, enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra, objetivando encurtar aquele tempo cirúrgico. E hoje, com a introdução das tecnologias, esse tempo aumenta. Porque são tecnologias que a gente precisa muitas vezes utilizá-la de forma correta. E essa tecnologia, ela demanda um pouco mais de tempo. A gente tem tecnologias, por exemplo, que ela dissolve a gordura para ter um bom entendimento da população. A gente tem tecnologia hoje que não é mais aquela cânula propriamente dita, ele é um aparelho de vibrolipoaspiração, que ele vai vibrar e o cirurgião plástico vai guiar aquele lipoaspirador pelo corpo.
E hoje temos a tecnologia de retração de pele, que é o que todo mundo deseja, fazer uma cirurgia plástica e tirar a flacidez. Fica flácido, né? Então, por fim, a gente passa essas tecnologias de retração de pele, que elas demandam um tempo. Ela demanda mais 1 hora, mais 40 minutos. E do ponto de vista prático, a gente precisa ter esse cálculo para a gente não ultrapassar 6 horas, que é o que os trabalhos falam, que a gente tem uma noção segura de cirurgia. Doutor Vitor, a gente está falando aqui de novas tecnologias, né? São os estudos, né? São os eventos, né? Que vocês sempre vão de capacitação, mas a ética, né? Que vocês aprendem lá atrás faz toda a diferença, né? Porque por mais tecnologia que se tenha, é preciso ter o cuidado com a vida do outro. Às vezes o paciente, eu quero entrar um e sair outro, e não é assim, né? Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia aos telespectadores e aos ouvintes, né? E é exatamente isso, acho que a segurança é o primordial para qualquer procedimento cirúrgico, né? Dr. Marco, ele já está aí no mercado há muito tempo, né? Eu pude ver desde o início, né, o crescimento de Dr. Marco sempre foi uma inspiração e algo que eu sempre percebi, né, na ética e no profissionalismo dele, que é a prezar pela segurança do paciente, não só por aquele objetivo, às vezes, fantasioso, né, que às vezes eu tenho certeza que chegou aquele paciente que não tem o perfil daquele resultado, ele pensa em um resultado muito fantasioso, não condiz com a realidade e acaba, muitas vezes, se frustrando. Né? E o interessante, o importante é a conversa pré-operatória, é o planejamento operatório e que isso não afete a segurança e que tenha um resultado satisfatório. Né? Isso acontece também conosco na cirurgia geral. Né? Diariamente a gente chega ao paciente com múltiplas patologias, não, doutor, eu quero operar tudo de uma vez, que eu quero fazer uma cirurgia só, e a gente sabe que tem cirurgias que não podem se misturar. Né? A gente tem cirurgias infectadas, a gente coloca próteses, não só próteses plásticas como mama, mas próteses como tela, etc., no nosso organismo, que elas não podem se misturar. Então o planejamento cirúrgico ele é fundamental. A tecnologia ajuda muito a gente a poder minimizar esses riscos, mas a ética profissional ela é fundamental para que minimize os riscos, até porque o paciente ele vai ao nosso consultório buscando saúde, né? E a estética ela também é saúde, né? Eu tenho certeza que aquela mulher, aquele homem que vai a um consultório plástico, que vai ao seu médico, ao seu cirurgião, ele tem algum tipo de autoestima baixa, algo que o incomoda, né? E realizar esse sonho, realizar essa correção daquele defeito que ele se enxerga, é uma forma de promover saúde. Tem uma questão, né? O doutor Marco falou que não há a doença em si, né? Mas hoje a gente tem uma oferta muito grande de procedimentos estéticos e que prometem resultados que seriam cirúrgicos. E até mesmo a história da automedicação. A gente está vendo agora essas canetas emagrecedoras, as pessoas usando isso de maneira indiscriminada. Então, você de fato pode não ter uma doença, mas acabar sofrendo os impactos por tentar um procedimento estético que não vai trazer o resultado, talvez com uma pessoa que não seja habilitada, ou até tentar por conta própria consumir algum tipo de remédio, né, doutor? Sem dúvida, Vitor. Infelizmente, hoje a medicina está sendo inundada por profissionais não médicos, né, fazendo procedimentos que antes eram exclusivos médicos. E a gente vê resultados que não são esperados e muitas complicações. Então, é aquele famoso ditado, o barato sai caro. Né? A gente precisa buscar, sim, profissionais que tenham qualificação e entender e escutar a orientação daquele profissional. É diferente de você comprar algum objeto e foi ali no lugar mais barato porque tinha mais opcionais, etc, etc. Cirurgia não é assim. Cirurgia a gente precisa prezar pela segurança e pela orientação médica. Isso é fundamental. Eu acredito que, assim como o Dr. Marco, eu também recebo muitas complicações de alguns procedimentos e algumas medicações utilizadas de uma forma equivocada, né, e que trazem consequências muito sérias, inclusive até o óbito.
ou deformidades permanentes no organismo do indivíduo. Então, a busca por profissionais qualificados, a recomendação, inclusive de pares, de conhecidos que atestaram aquele procedimento, que atestaram todo o desenvolvimento e o planejamento da cirurgia ou do procedimento estético, né, planejado previamente, é fundamental. Eu acho, Vitor, que nunca houve tantas complicações como tem acontecido ultimamente. Há relatos, não só no Brasil, mas no mundo todo, pelas indicações inadequadas. As canetas emagrecedoras, eu acredito que elas vieram para ficar e cada vez mais vai ter canetas mais personalizadas, mais o uso indiscriminado, como o Dr. Vitor falou, é o que tem acontecido. Nunca chegou tanta gente tão flácida no consultório, porque as canetas elas foram idealizadas inicialmente para tratamento de diabetes. Hoje você tentar minimizar o dano de uma diabetes emagrece, e esse emagrecimento de forma desordenada, porque quem é que deveria estar usando? As pessoas obesas. Cada vez mais a gente tem visto pessoas que nem sobrepeso têm, utilizando, e ficando flácidas, e cada vez mais pessoas jovens usando. E a gente tem visto algumas outras complicações relacionadas pela indicação inadequada. Então ainda falta muitos estudos, é por isso que a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia, de coerência. As pessoas que têm propriamente a indicação não estão fazendo uso por, às vezes, até uma inacessibilidade financeira. Mas a gente vê as pessoas mais diferenciadas, tão magras, que acabam adoecendo. Então, esse ponto tem que ser também desmistificado em relação à população. Fora também as complicações clínicas, né? Eu já tive... Pancreatite e várias outras. Exatamente. Eu já tive pacientes com pancreatite grave, né? E a gente sabe que uma pancreatite grave, ela chega a uma mortalidade de 50%. Né, 50% a 80% que os estudos eles mostram para a gente. Então, o acompanhamento desse paciente é fundamental, além da desnutrição, né, os análogos de GLP-1, que são essas canetinhas, como o Dr. Marco comentou, eles vieram, a princípio, para o tratamento da diabetes. Porém, ele hoje é utilizado para o sobrepeso, para a obesidade, e vem sendo utilizado de forma indiscriminada, infelizmente, por vários profissionais que não estão habilitados, né, ou se acham habilitados a utilizar esse tipo de material com um objetivo rápido, né? Só que as consequências a médio e a longo prazo, elas ainda são muito incertas e podem ser, inclusive, muito graves. Sabemos que temos profissionais extremamente qualificados aqui na nossa região. Porém, infelizmente, alguma pequena parcela desses profissionais e até profissionais não médicos acabam indicando o uso indiscriminado dessas medicações, um uso que não é orientado, inclusive até pelo próprio fabricante, pelo próprio estudo, para ter um objetivo rápido. E aí acaba esquecendo aquilo que a gente conversou logo no início, que é a segurança do paciente, né, que é a saúde do paciente. O uso dessas canetas, eles não é apenas estético. O objetivo delas é trazer saúde ao paciente. E tem que ter uma mudança de estilo de vida, não adianta, minha gente. E isso também está relacionado à cirurgia plástica, né? Porque muitas vezes as pessoas querem entrar no bloco cirúrgico e querem emagrecer numa cirurgia plástica e acham que depois não se engorda mais e vai ter aquele corpinho ali. Não é assim, né? É preciso um antes, um durante e um depois para ter um procedimento sustentável. A Edivane Félix, do bairro Maurício Nassau, pergunta aqui, doutor Marco Aurélio, quais os cuidados pós-cirúrgicos e como é conduzido na clínica e fora dela? Muito boa pergunta, Edivane. Seguinte, tudo tem que ser, não adianta só operar. O pós-operatório ele é tão importante quanto o pré, quanto o transoperatório e o ato cirúrgico propriamente dito. A paciente ela tem que fazer todos os percursos que a gente acredita que é ideal. O uso das medicações, qualquer diferença do comum, comunicar à equipe médica. A gente muitas vezes manda até enfermeira na casa das pacientes, os procedimentos fisioterápicos. A fisioterapia tem que interagir para a gente minimizar danos. Muita gente, eu, por exemplo, sou muito adepto ao uso do tape.
as manipulações teciduais pós-operatória, o acompanhamento com 7, 15, 1 mês, 3 meses, 6 meses e a alta do paciente. A manipulação é a drenagem? Que a manipulação é a antiga drenagem. Hoje aquela história da drenagem linfática meio que caiu por terra. Hoje a gente usa mais a colocação dos tapes e mais a manipulação tecidual de forma até um pouco mais tardia, depois do 5º dia. Então, houve uma mudança muito grande e há estudos que corroboram para essa felicitude em relação a resultados. E hoje a gente, por estar bem atualizado, a gente segue bem à risca esse procedimento pós-operatório. E o mais importante é esse contato prévio, é essa proximidade entre o cirurgião e a paciente para qualquer coisa que sair da adversidade, ela consiga resolver de forma precoce, minimizando dano. O cirurgião plástico consegue ter essa atenção com seu paciente aí durante quanto tempo? Porque muita gente fala assim, passam 2, 3 anos, aí sai um pontinho, alguma coisa, fica permanente, Renata, isso, como é essa relação? É um casamento eterno, né? A gente nunca deixa de ser, por exemplo, tem paciente que depois de 2, 3 anos de cirurgia fala, doutor, tive uma dor de cabeça, será que não foi aquela anestesia? Mas a gente está sempre aí para poder ajudar, independente do tempo de pós-operatório. Eu acho que isso faz parte do ser médico, né? Todo cirurgião, quando faz um procedimento no paciente, ele acaba tendo um tipo de casamento. Um casamento eterno. Um casamento eterno, porque qualquer dor que aquele paciente sentir naquela região, qualquer alteração, ele vai buscar o profissional que o colocou na mesa, que o colocou em sala cirúrgica, porque houve aquela confiança, né? E, naturalmente, a gente também acaba criando uma amizade. Né? A gente fica muito próximo. Fica próximo. Eu tenho uma conhecida que quando inaugurou, vocês estão me entendendo aqui, a cirurgia, disse que foi a maior felicidade, a primeira pessoa que contou foi pro médico. Deu certo, atingiu o objetivo. Isso eu escuto demais, inaugurou a máquina. Isso é uma felicidade que a nossa profissão traz, né? A gente, inclusive, eu acredito até doutor Marco, que ele comentou bem, as pacientes não conseguiam namorar de luz acesa e mudam o estilo de vida, né? Pacientes que não conseguiam gestar. Eu até escutei essa semana da irmã de uma paciente que queria fazer uma esterectomia, retirar o útero, e ela não tinha uma indicação clara. Eu conversei, foi o planejamento pré-operatório é importantíssimo, né? E a gente viu que não tinha uma indicação, mas mesmo, não, doutor, eu quero. E todo aquele trabalho psicológico, muitas vezes, de orientar a paciente que não é necessário, né? Porque realizar o procedimento por realizar, tudo bem, mas a gente precisa de uma indicação. E essa semana eu tive, na verdade ontem mesmo, eu tive essa notícia de que essa paciente que queria retirar o útero, encontrou o namorado, casou, está grávida e me chamou para ir para o parto da paciente. Eu digo, caramba, que maravilha, né? Que maravilha. Gente, para encerrar, né, a Aline está dizendo aqui, que tema tão bacana para essa entrevista, muito bom o esclarecimento. Obrigada, Aline. E para a gente encerrar, como eu estava falando, o local para se fazer essa cirurgia é fundamental, comentar né? sobre isso, Renata. Não adianta você estar com a melhor equipe cirúrgica, né? Não adianta você estar... Hoje eu opero em 3 cidades, Recife, São Paulo e Caruaru. Eu não vejo praticamente diferença entre os hospitais. O que muda talvez é mais a hotelaria. Mas aqui em Caruaru a gente tem hotelarias hospitalares extremamente diferenciadas. E a gente, quando vai para um bloco cirúrgico, todo profissional ético, competente, diferenciado, ele examina primeiro o bloco, para que a gente tenha segurança. Nenhum ato cirúrgico ele é fora do risco de alguma complicação. Existem complicações que são estatísticas, ou seja, ela vai acontecer de acordo com o volume cirúrgico que você tem. Isso já é bem pragmático no meio médico. Então, a gente ter por trás um hospital competente, com profissionais ágeis, treinados, que a gente consiga minimizar aquelas complicações, dá uma segurança total à equipe médica. Hoje, todo paciente ele não deve só saber quem é seu cirurgião. Ele deve saber quem é o auxiliar, quem são as instrumentadoras, quem é a enfermeira que vai acompanhar, quem é o fisioterapeuta e também quem é o anestesista, que faz total diferença. Por último, ele deve conhecer as unidades hospitalares, saber se aquele hospital ele é preparado para aquele ato cirúrgico, se tem uma equipe responsável por trás que vai dar o suporte em qualquer intercorrência.
Então hoje Caruaru está de parabéns por esse investimento hospitalar e tem novos hospitais por vir por aí, fazendo também um diferencial na nossa região, não deixando nada a desejar para nenhuma capital, nenhuma cidade grande como a gente tem comentado por aí. Muito bom. Doutor Vitor, o Intensiva Day, né, também realiza cirurgias plásticas. Sem dúvida. Lá no Intensiva Day a gente tem um volume de cirurgia plástica, né, profissionais que vêm inclusive de outros estados aqui operar. O Dr. Marco recorrentemente ele aplica cursos, né, de cirurgia plástica, e a gente recebe profissionais do Brasil inteiro. E o comentário é sempre o mesmo, que é um bloco de excelência, né, onde não deixa a desejar para nenhum bloco, eu não digo nem de Recife, mas de São Paulo, quiçá até blocos do exterior, que é o modelo que a gente segue, né, um modelo de bloco cirúrgico reduzido, hospital dia, focado em cirurgias eletivas. Acolhedor, né? Acolhedor, né, como na nossa última entrevista, a gente comentou, nossos profissionais, eles são escolhidos a dedo, né, para que haja todo um conforto e toda uma segurança para o paciente, visando aquilo que nós médicos procuramos para dar o resultado ao nosso paciente. Esse é o principal objetivo, e lá no Intensiva Day a gente consegue, graças a Deus, assim como em outros hospitais aqui em Caruaru, que a gente tem uma gama de hospitais muito bons, né, entregar esse resultado. Muito bom. Muito bem. 9h06, né? Falamos aqui sobre cirurgia plástica com o Dr. Vitor Campos e também o Dr. Marco Aurélio Cabral. Muito obrigada e até uma outra oportunidade. Sem sombra de dúvidas. Um assunto muito bacana. Obrigado. Renata, até a próxima semana. Vitor, mais uma vez um prazer a companhia de vocês. Obrigado, doutor. 9h06. Rode. Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 4150.